Então, vamos lá. Começou a gravar. Boa tarde aos alunos do Instituto Carmela Dutra, do primeiro ano do ensino médio, de GLK. Vamos continuar a nossa aula de ligações químicas. Eu digo continuar porque, sim, a gente começou bem no início, né, mas começamos de alguma coisa. Perfeito? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Quando ele fala de estrutura atômica, logicamente que ele está falando da estrutura dos átomos, ok? E esses átomos que vão fazer essas ligações. Então, essa primeira parte aqui eu já havia dito para vocês, né, sobre a questão em que consiste a ligação entre os átomos, né? Aqui ele está perguntando por que o diamante é duro e os sais não são cristais. Claro que isso aí está referente ao tipo de ligação. O sal de cozinha tem um tipo de ligação bem diferente que o diamante, ok? Claro que envolve elementos químicos diferentes também. E podem ser também ligações diferentes, como, por exemplo, ligações metálicas, iônicas ou covalentes, que são os 3 tipos de ligações, tá? Vamos lá. Aí aqui eu já falei para vocês, mas os gases nobres, eles são os únicos elementos da tabela periódica que não realizam ligações químicas. Por quê, professor? Porque eles são estáveis. Como eles são estáveis, pessoal, já tem 8 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada de valência. Lembrando, camada de valência é quando você faz aquela distribuição eletrônica por subnível ou por camada, e aquele último númerozinho tem que dar 8. Então, esses alegres, gentis cavalheiros aqui, né, da elite dos elementos químicos, eles já têm 8, todos têm. Com exceção, evidentemente, do hélio, que tem 2. Tá? Só esse daqui que está aqui, que tem 2. Perfeito? Mas aí eu já expliquei para vocês, e depois acho que foi a Rebeca que ficou com algumas dúvidas, por que o hélio está aqui? Aí se ele tem 2 só. Na semana passada alguém perguntou alguma coisa nesse sentido, né? E eu disse que é em função do número atômico, que ele é o segundo em número atômico da tabela periódica. Lembraram disso? Vamos lá. Aí aqui ele mostra exatamente isso que eu falei, ó. Todos os gases nobres, neônio, argônio, plutônio, xenônio e radônio, né? Tem 8 elétrons na sua última camada, ó. Tá vendo aí, ó? 8, 8, com exceção, claro, evidente, do hélio, que tem apenas 2. Aí aqui, na tabela periódica, e eu quero que vocês reforcem isso, eu acho que eu mandei esse slide lá por exercício de ligações. Eu tenho exercício de ligações, não tem? Me respondam. O professor está ficando velho, é tanta coisa que ele manda lá. Vocês não sabem. Acho que a última atividade é de ligações, né? Acho que o último foi de ligações. Sim, né? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Reforçar essa história aqui mais uma vez para vocês não esquecerem. Ok? Com muita tranquilidade. Só quando a gente está falando de ligação, principalmente iônica e covalente, principalmente iônica, a gente precisa saber esse esquema aqui, tranquilo? Da tabela periódica. Desde dos elementos da família 1A até os elementos da família 7A. Aqui, no caso, entrou os gases nobres, tá? Mas ele não vai fazer ligação. Eu imagino que o cara que fez, o professor que fez esse slide, que não fui eu, tá? Sou sincero em falar, ele colocou só para comparar o gás nobre com os outros elementos. Porque o gás nobre, se a gente for perceber, ele tem 8 elétrons. Ok? Então vamos lá. Pessoal, começando aqui no A. Elementos da família 1A, todos os elementos da família 1A, inclusive o hidrogênio. Vocês sabem que ele não é o metal alcalino. Lembre, 1A é metal alcalino. Ok? 2A, metal alcalino terroso. Então vamos lá. Todos os elementos da família 1A têm apenas um elétron. Professor, como eu sei? Porque eles são da família 1A e porque tem um pontinho aqui, tá vendo? Olha o pontinho. Então, um pontinho representa um elétron. Aí, nesse caso aqui, 2A. 2A, cada um vai ter 2 elétrons para fazer ligação. Ok? Então, 2 elétrons para fazer ligação. Cada um. A gente pula aqueles elementos de transição,
ok? Lembrem que a tabela periódica tem os elementos representativos que ficam nas laterais, 1A, 2A, aí pula aqueles elementos de transição, que é da família B, vai lá para o 3A ou 13, aí 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Perfeito? Aqui eu só estou demonstrando do grupo A. Aí aqui, 3A com 3 elétrons, tá? Para fazer ligação. 4A, 4 elétrons, que é a família do carbono, né? E aqui eu ressalto uma situação que esses daqui fazem ligação covalente e não iônica. E depois vocês vão entender a diferença entre esses dois tipos de ligação. 5A, 5 elétrons, 6A, 6 elétrons, 7A, os halogênios, 7 elétrons. Peço atenção para vocês nesses três primeiros aqui. 1A, 2A e 3A. Esses três aqui, pessoal, eles vão perder elétrons. Lembrem disso. Os três primeiros, 1A, 2A e 3A, vão perder elétrons. E, em função de perder esses elétrons, eles vão se transformar em cátions. Aí lembrem, o que são os cátions? São íons positivos. Aí eu lembro vocês novamente daquela brincadeira que eu sempre faço, da Chica. Nesse caso aqui, pessoal, a Chica perdeu o Severino lá, não perdeu? E, na verdade, ele era um traste e ela ficou feliz, então ficou positiva. Certo? Ou aquele exemplo da perda de peso, né? Um gordinho que perde peso fica feliz, positivo. Só para vocês lembrarem, porque às vezes os alunos confundem, né? Aí a gente pula aqui esses elementos da família 4A, porque esse tipo de ligação é covalente, é diferente. Eu estou falando das ligações iônicas agora, tá? Aí 5A, 6A e 7A, pessoal. Os não metais e alguns semimetais, porque aqui a gente vai ter não metal e semimetal, entre 5A, 6A e 7A, né? Eles ganham elétrons e se transformam em ânions. Aí lembra, ânion é negativo, e um ânion é negativo. Então, é só lembrar. Ganhou, no caso do Severino, ganhou um par de chifres, depois que ela conheceu lá o Bernardão, e ficou triste. Então, quem ganha elétrons fica negativo. Então, no caso aqui, ó, o 5A, o 6A e o 7A vai formar íons negativos porque ganharam elétrons. Tranquilo, pessoal, essa parte, sim ou não? Sim. Beleza. E aqui temos a teoria do octeto, pessoal. Quem pode ler esses dois balões aí, por favor? Eu Posso posso? ler? Ah, vai. Fica à vontade. Lê, John. Eu ficaria mais nobre sem este meu elétron no terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou este meu elétron. A outra lê, a Rebeca lê agora, já que tu deu um, ela lê o outro balãozinho. Oba, obrigado. Eu estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. Beleza. Então, aí é bom que eu já vou dar o exemplo dos dois, que os dois leram, né? Obrigado, John e Rebeca. Só então aqui. O John, ele é o sódio, tá? O Na é o símbolo do sódio. Ele é da família 1A, perfeito? Lembrem lá que o sódio pertence a 1A, olha aqui, ó. Se ele é do 1A, então ele tem que o quê? Perder. Lembrem que esses três aqui, ó, 1A, 2A e 3A, eles perdem elétrons, perfeito? Vamos seguir aqui. E no caso do cloro, que é a Rebeca, ela precisa, para buscar estabilidade, um elétron apenas. Então, ela precisa se ligar ao John, ao sódio, para poder ficar estável. Então, voltando aqui, ó, o cloro está aqui na família 7A. Então, ele tem 7 elétrons, só para chegar na estabilidade, que é 8, precisa só de 1. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o sódio vai doar 1 elétron para o cloro. E cada um vai ficar feliz e estável. Certo? Entendido essa parte, pessoal? Sim ou não? Aí depois vem a questão da formação de íons, porque eu estou falando de ligação iônica, que tem formação de íons, porque é a perda e ganho de elétrons. Se a perda e ganho de elétrons, claro que vai formar íon negativo e íon positivo. Certo? Estou indo bem devagar para vocês não terem problema com esse conteúdo. Aí, mostrando aqui, mais uma vez, essa ligação iônica, também conhecida como eletrovalente, tá?
Então, mostrando aqui o sódio só com o elétron que ele vai perder, tá? Para o cloro. Então, aqui ele vai doar, certo? O cloro vai ficar estável e ele estava precisando, ó. Se a gente voltar aqui no balão, pessoal, ó o que diz aqui, ó. Eu ficaria mais nobre sem este meu elétron no terceiro nível. Então, ele vai doar para poder ficar estável, certo? Para, digamos assim, ficar nobre, como ele disse aí no balãozinho. Então, ele doa um elétron para o cloro fica estável com 8, e o sódio fica sem esse elétron dele aí. Aí, o que acontece, pessoal? O sódio, cadê aqui? Deixa eu pegar o pincelzinho. O sódio que perdeu, pessoal, perdeu quantos elétrons? Apenas um, certo? E se ele perdeu, como é que ficou o íon dele? Ele formou um cátion e ficou positivo. Professor, eu preciso colocar um aqui porque ele perdeu um? Não, não precisa. Se quiser colocar, no caso de um elétron apenas, você não precisa, você colocando só mais, tá? Tá tudo de boa. Já sabe que é apenas um elétron que foi perdido, tranquilo? Agora, a partir de 2, aí você precisa colocar. Se fossem 2, você ia ter que colocar um 2 aqui, mais 2. Ok? Aí aqui, ó, o cloro, pessoal. O cloro ganhou um elétron. Como é que fica a ionização dele? No caso aqui, fica negativo, né? Porque ganhou. Então, ele criou o íon ânion. Tranquilo? E aqui ficou cloro menos, porque ele ganhou apenas um elétron. Tranquilo, pessoal, essa parte, sim ou não? Sim. Estamos bem no início, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. E aqui já mostra, pessoal, as ligações, aquela imagem da ligação iônica entre o cloreto de sódio. Vocês viram que aqui formou o cloreto de sódio, formou o sal, né? O sódio se ligando ao cloro, formando o cloreto de sódio. Eu não vou escrever aqui que vai demorar demais. Bom, esse canutinho é muito ruim. E aqui ele só mostra, pessoal, a distribuição eletrônica do sódio, tanto a nível de subnível, né, distribuição eletrônica por subnível, e por camada. Se a gente for perceber aqui, ó, presta atenção. Primeiro, essa daqui, vou mostrar bem devagarinho, e vocês já fizeram isso aqui, né? Esse aqui é assunto passado de distribuição. Aqui, para chegar a 11, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aí essa daqui, ó, um elétron apenas para fazer ligação na última camada. Estão vendo? E é esse aqui que vai ser perdido. Aí houve, presta atenção, houve a ligação. Ele perdeu, pessoal. Ele perdeu esse elétron aqui, certo? Aí ele ficou com íon positivo. Quem perde fica positivo. Aí vamos fazer a distribuição novamente. Tem que fazer, pessoal, se liguem nisso. Se liguem nisso. Tem que fazer essa distribuição de 11 ou de 10. N a mais. De 10, porque ele perdeu um? Ou Isso, não? exatamente. Ele perdeu um elétron, então você tem que fazer de 10. Aí, professor, mas não vai estar mostrando esse 11 aqui, e agora? Minha cabeça vai ficar maluca com isso. Presta atenção. Esse 11 aqui, pessoal, é a quantidade de prótons, tá? Não é a quantidade de elétrons. Mas, professor, por que o senhor fez a quantidade de prótons, então, da distribuição eletrônica? Porque tem que fazer a distribuição eletrônica para o subnível, então, de camada por prótons. E por que depois o senhor disse que era elétrons aqui? Porque lembrem, o elemento, quando ele está neutro, não está fazendo ligação, tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se tem 11 prótons aqui, tem quantos elétrons? 11. Tranquilo? Aí houve a ligação, ele perdeu um, aí já não tem a mesma coisa, porque ele fez ligação e perdeu um elétron. Então, ele tem sim 11 prótons e tem 10 elétrons. Você vai fazer a distribuição de 10. Tranquilo? Então, vai ficar... acho que o cara errou aqui, hein? Mas tudo bem. Ah, não, porque esse aqui veio aqui para baixo, né? Então, é 1s2, 2s2, 2p6, 10. E na distribuição por camada, K2L8. E nessa primeira aqui que eu não tinha falado, né? K2L8M1. Tranquilo, pessoal? Entendido isso aí, né? Assunto bem tranquilo. E vindo aqui já no caso do cloro, né? O cloro, antes de fazer a ligação, ele tem 17 elétrons, tem número atômico, número de prótons 17, e como ele não fez ligação ainda, continua com 17. Então, a gente faz a distribuição
com 17. Se a gente for fazer aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Essa distribuição está errada, hein? 3s7 não é isso, não. 2p6, 3s2. Aqui vem um 3s2, o cara do material errou. Por isso que às vezes a gente tem que pesquisar, olhar o material antes, né? Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3, agora sim. Cara, errou feio isso aqui, hein? Não é assim que faz, não. 3s8. 3p6? Pois é, mas é isso mesmo. Vai ficar, o cara errou feio demais. É 3p6, só que passa, não é isso? Aí tem que ficar aqui 3p5. 5. Então aqui, pessoal, presta atenção. Esse cara colocou 3s7 para mostrar que ele tem 7 elétrons, mas ele errou completamente. Nesse caso, pessoal, a gente tem que somar as duas O S últimas... ele não é só 2? O S ele não é só 2 coisa? Pois é, e o cara colocou 7, não foi? Então, para vocês entenderem, ainda bem que vocês entenderam o erro do material aqui. Pessoal, aí, nesse caso, tem que ficar 3s2, 3p5 como últimas camadas. Se a gente for somar as duas aqui, vai dar 7. Ele colocou esse 7 aqui porque ele queria mostrar que o cloro tem 7 elétrons, mas ele errou, porque o 7 ele não comporta, o S não comporta 7 elétrons. Entendido aí? Era para eu ter visto esse erro do material. Ainda bem que eu falei antes, que não foi eu que fiz, né? Que senão a pessoa está errando coisa básica. Entenderam essa parte aí, pessoal? Aí aqui na distribuição por camada, K2, L8, M7. Aqui eu acho que ele deve ter, acertou, sim, acertou. Mas eu não vou ficar também batendo cabeça com isso aqui, não. Mas o O importante... M é 18, né? O M é 18. Aí a gente tem que... Mas aí ele tem que chegar a 17, né? Ele tem que chegar a 17 aqui no caso. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Se ele ganhou 1, então aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 18 elétrons. Ok? Aqui vai ficar 18 elétrons. 17 prótons, que não muda, o número de prótons não muda, tá? E como ele ganhou um elétron, fica 18. A gente vai fazer a distribuição eletrônica até chegar em 18, que no caso o Cabra errou de novo aqui, ó. Aqui vai ficar quanto? Vai ficar 6. 3p6. E aqui vai 6. ficar 3s2. Aí se a gente for somar os dois últimas camadas aqui, vai dar 8. Perfeito? E aqui, K2, Professor L8. burro. Eu não sei, talvez seja, né? Acontece, pessoal. A gente acha, e esse material de fora, a gente acha às vezes assim que o povo de fora de São Paulo, não sei o quê, são mais inteligentes que a gente. Cearense, né? Cabeça grande é mais inteligente, não sei o quê. É Não. engraçado que a gente é aluno, ainda tá aprendendo e a gente sabe. Pois é, vocês podem, por exemplo, bem preparados, evidentemente, podem concorrer em qualquer vestibular do Brasil, em qualquer faculdade do Brasil, vocês são capazes. Mas a gente mora aqui em Rondônia, não sei o quê, periferia do Brasil. Não tem nada a ver. Por exemplo, se vocês forem perceber lá, geralmente nessas Olimpíadas de Matemática, etc., né, sempre tem alguém... Um dia desse eu estava vendo a reportagem do menino que ganhou não sei quantas Olimpíadas de Matemática no Brasil e foi para lá, ganhou também Mundial, que não sei o quê, o cara do interiorzinho do Ceará, não sei de onde, interiorzinho do Ceará. Então, o cara se tem lá o material, ele tem a vontade, tem capacidade, o cara vai longe, ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui mostrando os exemplos das ligações iônicas, né? Eu mostrei aqui já do sal de cozinha, né? O cloro com o sódio, né? Dá um NaCl, Na+, Cl-, perfeito? Que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha de vocês, né? E aqui tem outros exemplos que eu já vou dar também, pessoal. Do cloreto de magnésio e do óxido de alumínio, tá? Mg2Cl-. Pessoal, aí vamos já se ligar nisso daqui, ó. Presta bem atenção. Mg2+. O que aconteceu aqui com o magnésio? Ele perdeu ou ganhou elétrons aqui? E quantos? Bora. 2+. Se liguem, acordem. Ele doou? Isso. Lembra? Perdeu, ficou como? Positivo. Então, nesse caso, ele doou 2 elétrons, tá? E o cloro aqui ganhou 1. Mas aí depois, quem já está atento vai falar, isso aí está errado, porque o cloro, ele tem 7. Se ele ganhar 1, ele passa de 8. Por isso que precisa ser 2 átomos, ó. Tá vendo?
Já vou mostrar para vocês como é que isso vai funcionar. Tranquilo? Aí depois aqui, o exemplo do óxido de alumínio. Ó. O óxido de alumínio. Ele mostra que ele perdeu 3, tá? O alumínio aqui perdeu 3. E no caso aqui, pessoal, na forma molecular, são 2 alumínios, tá? Então, usa esses alumínios, esses dois aqui, cada um perdeu 3. E aqui no caso do oxigênio, cada um, que são 3 oxigênios, ó, estão vendo aqui, ó. Eu sei porque tem 3 átomos aqui. Cada um ganhou 2. Aí já é um pouco mais complicado, mas nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças não, tá? Aí vamos aqui para a primeira ligação, para vocês entenderem bem. Isso, pessoal, na hora que vocês forem montar, vocês precisam montar direitinho, porque se não montar direito, na hora de fazer ligação, porque eu nas questões eu vou colocar assim, faça ligação iônica do cloreto de magnésio, ou do óxido de alumínio, ou de outro elemento, tá? E vocês precisam fazer a montagem direitinho. Primeira coisa, pessoal, eu no início desse conteúdo, eu vou colocar a família para vocês, tá? Porque a partir da família, vocês vão saber quantos elétrons eles precisam fazer, eles vão ter para fazer as ligações, tá? Então, aqui, por exemplo, o magnésio. Eu sei que o magnésio é da família 2A. Então, quantos elétrons ele tem para fazer ligação, pessoal, na última camada? 2. Já se liga nisso. Eu vou colocar pelo menos a família por enquanto. Mas eu acho que é bom colocar a família, senão vocês não vão decorar essa parte, evidentemente, né? E o cloro, ele é da família... Vai ficar feio aqui. 7A. Deixa eu ver que horas são. Tá, tem tempo ainda. 4h28. 4h28, né? Então, aqui, pessoal, o cloro, ele é da família 7A. Então, cada cloro vai ter quantos elétrons para poder... ele tem 7 elétrons, né? Evidentemente. Mas aí ele precisa ganhar apenas um para buscar estabilidade, perfeito? Então, vamos lá. Aqui, ó. O magnésio, ele doou um elétron. Mas se ele doou 1, ele não vai ficar 9? Mas se ele doou 2, não vai ficar 9? Como assim? 9. Presta atenção. Ó, o magnésio aqui, ele tá sozinho, certo? Eu sei que ele só tem um átomo, porque aqui não tem nada. Se não tem nada, é 1, tá? Aqui que a gente mostra que é o número atômico, perfeito? A quantidade de átomos. Então, aqui no caso, ó, ele tem 2 elétrons para fazer ligação, perfeito? Nesse caso, o cloro só precisa de 1. Por isso que tem 2 cloros aqui. Perfeito? Então, ele vai doar um elétron para esse cloro aqui de cima e o outro elétron vai vir para o cloro de baixo. Certo? E esses 2 cloros vão ficar estáveis. Ó, esse com 8 e esse com 8. Tranquilo? E vocês, na hora de fazer, pessoal, exercício disso aqui, vocês precisam fazer desse jeito. Oi, Rebeca? Entendi, não, professor. Quem foi que não entendeu? Eu. Rebeca? Outra pessoa? É. Tá. Então, e os outros? Os demais entenderam, pessoal, mais ou menos essa primeira parte aí? Eu volto novamente. Mais ou menos. Então, vamos lá, novamente, pessoal. Professor, todo mundo tá com dúvida, ninguém entende nada. Mas esse assunto aqui é fácil, hein? Mas vamos lá de novo. Por enquanto tá fácil. Só vamos lá aqui, ó. Cloreto de magnésio, perfeito? Então a gente tem aqui o magnésio e o cloro, perfeito? Sendo o Mg da família 2A e o cloro da família 7A. Tranquilo? Aí, como eu sei que o magnésio ele é da família 2A, né? A gente sabe o quê, pessoal? Que ele tem 2 elétrons na sua última camada. Então, é com esses 2 elétrons que ele tem que fazer ligação. Perfeito? Tá aqui as 2 bolinhas, estão vendo? Estão vendo as bolinhas, né? Certo. E o cloro, pessoal, por ser da família 7A, ele tem 7 elétrons. E ele precisa chegar a quanto, pessoal? Vamos lá, força. 8. Então, cada cloro desse aqui precisa de quantos elétrons para poder chegar na sua estabilidade? 8. E o magnésio, ele vai possibilitar isso. Ele tem 2 elétrons aqui, ó. Estou com 2 elétrons aqui, ó. Pega um você e você pega outro. Pronto. Eu preciso perder 2. Como assim 2 cloros? Tem 2 bagulho de cloro. Não é só um. Eu não entendi isso. Vai um para cada.
Tem 2 átomos de cloro aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, um em cima e outro embaixo. Não é apenas um, tem 2 cloros. Ele precisa, presta atenção. Oxi. Ele precisa doar 2 elétrons, perfeito? Para poder ficar estável, esse magnésio aqui. Aí o que acontece? Chega um cloro aqui. Chega um cloro, aí ele doa um elétron para esse cloro aqui, só que ele fica com esse. E ele precisa perder. Aí ele falou, opa, vou chamar meu amigo aqui. Aí o cloro chama o amigo dele. Aí eu, opa, pode doar isso para mim. Aí ele doou. Aí aqui já ficou todo mundo feliz. Os cloros estáveis com 8 e o magnésio perdeu os 2. Tranquilo? Aí no caso aqui vai ficar como? O Mg mais e o cloro menos. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. É, isso mesmo. Só que aqui a gente tem que fazer só isso aqui, pessoal. Pá, tá? Mg mais 2. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. E cada um, pessoal, e cada um dos cloros ganhou apenas 1. Aí no final, é só colocar, por exemplo, um 2 aqui, ó, mostrando que são 2 átomos de cloro. Que aí fica dessa forma aqui, ó. MgCl2. Perfeito? Sendo Mg2+, porque perdeu 2 elétrons, e Cl menos, porque cada um dos cloros ganhou apenas 1 elétron. Entendido essa parte? Pessoal, vocês vão entender isso daqui. Vocês vão entender isso daqui Por que tem praticando. em cima e outro embaixo? Oi? Por que tem um 2 em cima e outro embaixo, sendo que o 2 lá na outra apresentação tá em cima também? É porque a gente precisa fazer a ligação. Então, a gente organiza dessa forma aqui, tá? Um em cima e um embaixo, para mostrar para vocês que está acontecendo a ligação aqui, tá? Que isso daqui é uma fórmula estrutural. Esse daqui é a fórmula molecular. Tranquilo? Aqui a gente separa só para mostrar a ligação. Vamos para o outro exemplo mais complicado. Bora lá. Agora, pessoal, vamos voltar primeiro lá no exemplo do óxido de alumínio. O óxido de alumínio. Coloquem na cabeça de vocês, pessoal. Vamos lá. Só tirar uma dúvida aqui. Isso. 3A, 6A. Pessoal, o alumínio, primeiro eu vou mostrar aqui tranquilamente para vocês da família 3A. Tá? E o oxigênio da família 6A. Certo? Com bastante tranquilidade para não confundir a cabeça de vocês. Então aqui, pessoal, lembrando, se o alumínio é da família 3A, ele tem 3 elétrons para fazer ligação, certo? Na sua última camada de valência. Ok? Na distribuição, 3 na sua última camada. E o oxigênio tem 6. Perfeito? Como é que eu sei, pessoal? Porque é da família 6A. Então, nesse caso aqui, pessoal, o alumínio, ele vai perder esses 3 elétrons aqui. Cada alumínio vai perder 3 elétrons. Que nesse caso aqui, ó, aqui na fórmula está mostrando que são 2 alumínios. Tá vendo aqui, ó? Tem 2 aqui. Então, eu sei que são 2 átomos de alumínio. Tranquilo? Então, cada átomo de alumínio aqui vai perder 3 elétrons. E no caso aqui, pessoal, do oxigênio, são 3 átomos de oxigênio. Olha aqui embaixo. Perfeito? Então, cada átomo de oxigênio, cada um vai ganhar 2. Entendido? Por isso que aqui ficou, ó, 3 mais, perfeito? 2 menos. Porque cada alumínio perdeu 3, cada alumínio, presta atenção, cada alumínio perdeu 3 elétrons, por isso ficou 3 mais, e cada oxigênio ganhou 2 elétrons, por isso ficou 2 menos. Vamos agora para a ligação. Isso aqui é uma forma de mostrar. Isso aqui é a fórmula molecular. A gente já vai aqui para a fórmula estrutural, mostrando as ligações químicas. Tranquilo? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, ó, o alumínio não eram 2? Vamos colocar novamente a fórmula aqui, ó. Al, dois, O, ficou ruim porque ficou esse tracinho, 3, que é o óxido de alumínio. 2 átomos de alumínio, 3 átomos de oxigênio para formar o óxido de alumínio. Aí como é que acontece a ligação? Mostrando aqui, ó. Como eu sei que o alumínio é da família 3A, só para vocês lembrarem, vamos lá.
Então, ele precisa de 3 elétrons para fazer ligação. Alguém está chamando? Eu vi um barulhinho aí. Pode falar. E aqui o oxigênio, na família 6A. Se é da família 6A, ele vai ter 6, né? 6 elétrons. Ok? Que vai ficar aqui representando a ligação. E ele vai precisar de 2 elétrons cada um para poder ficar estável. E nesse caso aqui, o alumínio vai perder os 3. Então, bora lá entender isso daqui. Esse primeiro aqui, pessoal, participação de vocês para entenderem. Esse daqui, precisa de quanto para poder ficar estável? 2. Aí o alumínio vai ceder quantos para ele? Vai ceder 3? Não, vai ceder 2. Olha aqui, ó. 2 elétrons indo para cá, ó. Esse aqui ficou tranquilo, ficou estável. Só que aí tá faltando quanto? Tá faltando esses 2 aqui, ó. Tá vendo? E sobrou esse elétron aqui. Porque como ele doou esses 2, e aqui já ficou estável, com esse oxigênio ficou estável, sobrou esse daqui de baixo. Aí o que acontece? Apareceu mais um oxigênio. Aí ele vai doar esse elétron que sobrou para esse oxigênio aqui no meio. Certo? Só que aí está faltando quanto aqui para ele ficar estável? Ele ganhou 1. Está faltando 1. Aí apareceu um alumínio. Outro alumínio apareceu. Aí esse alumínio também tem 3. Doou 1 para cá, ó. Tá vendo? Certo? E esse daqui ficou estável. Entendi. Ah, que bom, que bom. Que bom, fico feliz. Aí veio mais um oxigênio, certo? Com seus 6 elétrons. Ele precisa de 2. Aí sobrou esses 2 aqui, ele mandou para cá, ó. Tá vendo? Certo? Pronto, aí acabou a ligação. Só que aí é o seguinte, aí ele vai formar os íons, né? Tem mais um exemplo. Aí quais os íons que formou? Presta atenção, ó. Como cada alumínio perdeu 3, então fica como? 3 mais. E cada oxigênio ganhou 2, fica 2 menos. Então fica Al 3 mais. Vou fazer aqui, vai ficar feio, mas não tem problema não. Ai, esse X aqui, esse mais aqui ficou feio. 2 menos ou menos 2, tá? Tanto faz. Certo, pessoal? Entendido essa parte? Todo mundo entendeu? Sim. Ou não? Beleza. Vamos para mais um exemplo. É um exemplo bem parecido com o outro, tá? Mas para a gente poder compreender um pouco mais. Deixa eu ver aqui, a gente vai parando. Deixa eu ver qual são. Ah, não, tem 10 minutos ainda. Vamos lá. Vamos seguir no conteúdo. Alumínio novamente, agora se ligando ao flúor. Aí, se a gente for perceber aqui, ó, alumínio da família 3A, epa. Flúor da família 7A. Acho que vai ficar mais fácil de entender isso daqui, né? Mesmo com 3 flúor. Pessoal, nesse caso aqui, ó, o flúor, ele é da família 7A, então ele tem 7 elétrons. Então, está faltando quantos para ele ficar estável? Apenas 1, né? Cada um precisa de 1 elétron para poder ficar estável. Deixa eu fazer a formulazinha aqui embaixo, aqui em cima. Vai ficar Al. Esse aqui é o fluoreto de alumínio, AlF3. Ficou feio, mas é isso aí. Só então vamos lá. Aqui, o flúor, 7A, e o alumínio, 3A. O alumínio tem 3 elétrons, na sua última camada de valência, porque ele precisa perder esses 3, e o flúor, cada um desses flúor aqui, são 3 átomos de flúor, precisam ganhar, cada um precisa ganhar 1, certo? Então aqui, veio esse flúor, o alumínio pega esse elétron para ti, aí ele ficou estável. Só que aí ele ficou com esses 2 aqui, ó. Aí apareceu mais um flúor, aí ele pega mais esse daqui no meio, aí aqui ficou estável. Aí, por último, ficou esse elétron aqui. Aí isso apareceu esse flúor, e ele doou esse elétron, e esse daqui ficou estável, ele ficou sem nenhum. Aí formou o quê, pessoal? Logicamente que formou íons. Aí como é que ficou a formação do íon? Vamos fazer aqui em cima. Se ele perdeu 3, pessoal, cada um perdeu o elétron,
O alumínio perdeu 3 elétrons, então como é que fica aqui? Vou perguntar para vocês, não vou nem responder. Ele perdeu 3, como é que fica a ionização dele? A3F menos. Não. Eu quero saber como é que fica o íon dele. Ele Mais perdeu 3 elétrons. Positivo. Isso. Positivo quanto? 3. Isso, perfeito, entendeu? Vou fazer aqui, então vai ficar Al mais 3, perfeito? E aqui no flúor, pessoal, lembrem, o flúor, cada um a gente faz de cada um, pessoal. Não vai cometer o erro, e tem muita aluno que comete o erro de colocar na hora de fazer a ionização, tá? De colocar a ionização dos 3, e não é de cada um que você faz. Então, aqui, como é que vai ficar aqui? Menos 1. Isso. F menos 1. Ou F menos. Perfeito? Tanto faz. Mas, professor, não são 3 aqui? Sim, são 3. Só que está mostrando aqui o número de átomos, ó. 3 átomos de flúor. Mas aí cada um ganhou quanto? Ganhou 1. Certo? Entendido essa parte, pessoal? Sim ou não? Sim. Esse daqui foi o exemplo que eu dei, né, que estava no material do NaCl, do cloreto de sódio. Professor, Pode falar. quando ele vai doar, ele não pode ficar com nenhum, né? Eu estou mostrando aqui, no caso, os elétrons da última camada. Perfeito? Então, ele vai fazer a ligação dos elétrons da última camada. Vocês viram lá que a gente fez de dispersão eletrônica? Ó, vamos usar, por exemplo, da dispersão eletrônica para vocês entenderem. Olha aqui. Ó, no caso aqui, o sódio. Ó, o sódio, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, perfeito? Só que aí você faz a distribuição e ele vai fazer ligação de apenas um elétron. Tá vendo? E ele vai perder apenas um. Aí, na hora que ele for fazer, depois que ele fizer a ligação, ele fica com quantos elétrons? Com 10. 10. Então, os elétrons que fazem ligação é sempre os elétrons da última camada. Não quer dizer que ele tem apenas um. Certo? Entendi essa parte, né? Por isso que vocês precisam saber. Mas aí, pessoal, o esquema dessa história aqui é só memorizar as famílias. Memorizando as famílias já era. Não precisa ficar lembrando dessa questão da dispersão eletrônica. Lembrou das famílias? Família A tem quantos elétrons na última camada? Na última camada. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Na última camada tem quantos elétrons? 1, 2A. Na última camada. 2, 3A. 3. Certo? Isso não reflete o número total de elétrons, não, tá? Certo? Para não confundir a cabeça de vocês. É só para vocês ficarem naquele esquema aqui da tabela. Ó. Mostrando novamente aqui para vocês. Nesse esquema aqui, ó. 1A tem 1 elétron na última camada de valência para fazer ligação. 2A, a mesma coisa, até chegar no 7, que tem 7 elétrons na sua última camada de valência. Perfeito? Mas, claro, é evidente que eles têm mais elétrons. Mas para fazer ligação são esses aí, para buscar a estabilidade deles. Os gases nobres não fazem ligação eletrônica, né? Não fazem porque eles já são estáveis. Tem os 8 elétrons na última camada de valência. Se a gente for olhar lá na distribuição novamente, vocês vão ver que eles têm 8. Ó. Cada um tem 8. Por isso que mostra aqui, ó. Olha aqui. E o HE? O hélio é a exceção, tá? Ele só tem 2. É porque ele tem... Então ele faz ligação? O hélio? Não estou lembrando também. Eu acho que o hélio não faz. Mas ele aqui é uma exceção, né? A química tem essas exceções. Ele não faz ligação. Por isso que ele está aí na nobreza também. Ele é o primo pobre dos gases nobres. Perfeito? Tanto que ele está aqui, ó. Certo? Ele também não faz ligação, não. Gás hélio, né? Gás hélio não faz ligação. Vamos lá. Pressão, acho que já está dando horário, né? Vamos parar por aqui. A gente continua na fórmula de composto iônico. Isso aqui eu meio que mostrei para vocês, mas na próxima a gente continua. Ainda tem ligação iônica, continuar ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Descartar aqui meus abiscos. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Deixa eu parar aqui a gravação. 22 alunos.
Professor, o senhor vai postar essa aula hoje?